pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado, Roberto, obrigado, Telesaúde, por esse convite e particularmente para a nossa referência técnica de práticas integrativas do Estado, né, que é a Valdete, que nos fez esse convite para estarmos aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre uma prática terapêutica que permeia, né, os séculos, porque ela é uma prática que já foi muito utilizada desde a antiguidade. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos introdutórios desta prática chamada aromaterapia, que nós consideramos, então, como uma terapia para o corpo e para a alma. Dentro dessa lógica, então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Vou falar um pouquinho da introdução, da história, e também nessa interface a gente vai trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência, né? Tanto eu, quanto Vera e quanto Marcela, trabalhamos também com aromaterapia nas nossas práticas diárias. Eu, particularmente, trabalho com aromaterapia desde 1991, onde comecei esse trabalho, o conhecer melhor a prática terapêutica a partir do uso aplicado dentro da farmácia magistral e, a partir daí, desenvolvendo vários cursos na área da aplicação terapêutica. Então, nós entendemos que é importante trazer alguns conceitos para reforçar a importância dessa prática e também quais são os critérios ou minimamente quais são os conhecimentos que nós precisamos adquirir para fazer o uso dessa terapêutica que é milenária e que é tão importante e com tantos resultados positivos. É o que nós vamos ver ao longo dessa web. Então, trazendo para vocês um pouquinho uma frase que eu gosto muito, que foi escrita pelo Cicero, que é um grande escritor, também um grande estudioso na área de aromaterapia, inclusive tem vários livros publicados, e ele também criou o Instituto Cicero, que, na Inglaterra, que é uma referência muito grande hoje na informação, na base formativa da aromaterapia no mundo. E ele ele traz para nós uma frase que diz o seguinte: as experiências mais fortes e profundas costumam vir acompanhadas de sensações olfativas. Todas as tradições, mesmo as mais puritanas, já experimentaram o poder das fragrâncias. Toda religião conhece o seu uso cerimonial com o intuito de provocar a elevação espiritual dos seus fiéis. Uma fragrância é capaz de suscitar as sensações mais profundas e, ao mesmo tempo, mais fugidias. Como a felicidade, o amor, os cheiros nos pegam de surpresa e se esvaem assim que tentamos nos apoderar deles. Quer estejamos andando na rua, cuidando do jardim, passeando na mata ou tomando um cafezinho. De repente, somos todos tomados por uma emanação misteriosa que invade nossas narinas e abre as portas de uma magia. Então, ele traz a questão do aroma, né, dos cheiros, como os cheiros fazem refletir em nós determinadas sensações, repercutir em nós determinadas sensações. Nesse momento, eu não vou meter a questão do olfativo, porque a Marcela vai trazer um pouco mais sobre esse assunto para vocês. Mas pensando, então, já na questão da aromaterapia, ligado à própria questão do aroma, ligado à própria questão do cheiro, que é para um início de conversa, a gente pensar quais são as sensações que eu tenho em relação aos cheiros que eu sinto. Quais são os cheiros que eu gosto, quais os que eu não gosto, como eu sinto o cheiro de uma pessoa, e é muito interessante porque determinadas patologias, determinadas doenças também, elas trazem para o corpo, para o organismo também determinados cheiros, né? Então a gente, às vezes, quem está ligado na área da saúde, quem observa muito pacientes, e quem está no dia a dia lidando com o paciente, percebe que em determinadas patologias os pacientes apresentam determinados cheiros também diferenciados e característicos até daquela patologia. Então isso tudo faz parte do nosso dia a dia, o olfato, né? O sentido, o cheiro, e a aromaterapia está muito ligada a isso. E nessa perspectiva da aromaterapia, ela trabalha exatamente com a perspectiva, dentro do conceito amplo da aromaterapia,
ela trabalha, então, com a utilização dos óleos essenciais na aplicação terapêutica, né, através, principalmente pelo olfato, mas também por outras formas de aplicação que também vão ser vistas ao longo dessa web. Mas o caso do que são esses óleos essenciais, né? A gente diz que os óleos essenciais, eles são o coração da planta, eles são a alma da planta, eles são também chamados de óleos voláteis, óleos etéreos, né? De óleos essenciais, porque eles fazem parte do metabolismo da planta. Eles estão na planta, eles são produzidos pela planta, chamados como metabólitos secundários, por eles fazerem parte, então, desse processo metabólico da planta, do qual eles são substâncias que têm características chamadas de oleosas mais voláteis. Então, a gente percebe que não é um óleo como um óleo que nós conhecemos, né? O nosso óleo, por exemplo, os óleos fixos, né? Então, ele tem uma diferença entre os ácidos graxos e esses que são componentes basicamente terpenoides. E eles têm uma alta volatilidade, diferente dos óleos fixos, que têm baixa volatilidade. Só que os óleos essenciais, ou seja, que são esses produtos do metabolismo secundário que as plantas produzem, que têm uma ação terapêutica importante para o tratamento de determinadas situações do nosso organismo, né? Tanto físico, mental e emocional. Então, é interessante quando a gente percebe que as plantas, elas têm glândulas secretoras que produzem esses óleos dentro do seu próprio metabolismo para, muitas vezes, se defender, justamente para ela utilizar em benefício próprio, mas também que nos servem de uso terapêutico. Então, é importante, não vou entrar também nos detalhes, né, das composições químicas aqui, porque a Vera vai trazer esses conceitos para vocês, mas só para a gente ir entendendo que existe, então, um componente químico que ele que é proveniente de um metabolismo da planta, assim como outros princípios ativos que são metabólicos secundários das plantas, né? Como nós temos alcaloides, taninos, flavonoides, esses óleos essenciais também, então, são parte dessa planta e eles, inclusive, são chamados, né, da alma da planta, eles são chamados do coração da planta, e principalmente pela questão da essência, do aroma que eles produzem nessa planta, né, que a gente chama de alma, porque quando a gente inala o cheiro de uma planta, estamos inalando também esses óleos para o nosso benefício também. Então, sentir o aroma o perfume de uma planta, muitas vezes, ele traz uma sensação diferenciada para nós, justamente por conta desse contato com esse óleo que se volatiliza, que tem a possibilidade, então, de se espalhar no ar, né? Essa facilidade de se espalhar pelo ar. Por quê? Porque eles têm baixo peso molecular, então eles conseguem ter essa facilidade e nos tocar, né? Através, então, principalmente do olfato. Então, a gente estima que esses compostos, que são derivados aí terpenoides, né, a gente tem na natureza mais de 20 mil compostos já identificados, fora os que nós não identificamos ainda. Então, tem uma potencialidade enorme em relação ao uso desses óleos essenciais ainda, né, e muito pouco explorado diante de tantas plantas que nós temos na natureza, principalmente aqui no Brasil. Mas para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, essa questão do óleo essencial e da importância, por que a gente está frisando a importância de conhecer o óleo essencial? Porque é a base da aromaterapia. Se nós não conhecermos a fundo estes componentes químicos, fica um pouco mais difícil de a gente saber como utilizá-los de forma correta. Então, a importância do conhecimento dessas moléculas ou desses componentes químicos, né, é fundamental para a gente começar a aprender sobre a aplicação terapêutica.
E tanto é que a gente tem uma aplicação hoje de óleos essenciais na indústria de alimentos, a gente tem a aplicação na indústria cosmética, na indústria farmacêutica, é um potencial enorme, então, para todas essas áreas onde os óleos essenciais são utilizados. E eles são considerados também óleos etéreos, porque, como eu falei para vocês, né, eles têm uma solubilidade, então, principalmente em solventes apolares, como éter, por exemplo, e se vocês colocarem um óleo essencial na água, ele vai formar gotículas, porque ele não vai se solubilizar em água. Então, a gente tem que utilizar um solvente, por exemplo, como éter, para ele ser solubilizado. E aí, por isso que ele também é chamado de óleo etéreo, em função dessa solubilidade também. E aí, o que caracteriza muito, né, principalmente na questão da aromaterapia, é o aroma, o que chama atenção é o aroma, mas podemos ter alguns óleos essenciais que não têm um cheiro característico, não têm um aroma característico, mas também é o que, na maioria, na grande maioria, né, 99% dos óleos, a gente tem a característica marcante do aroma. E quando a gente pensa em aroma, todo mundo, uma essência, vou usar uma essência, tal, vou usar uma essência de lavanda, vou usar uma essência de canela, e aí a gente fala, tá, mas qual essência você vai usar, né? Porque na aromaterapia a gente usa o óleo essencial, e aí existe uma diferença, porque quando se trata de um óleo essencial, você não vai adquirir um óleo essencial com um preço muito em conta em função de todo o processo de extração dele. É diferente de uma essência semissintética ou sintética. Então, vamos pegar como exemplo aqui a canela, né? Então, a gente tem uma canela onde a gente produz o óleo essencial de canela. Para eu produzir um óleo essencial de canela, eu uso em torno de 80 quilos, né, de canela para produzir 1 quilo de óleo essencial de canela. Então, vamos pensar na relação. Olha quanto que eu tenho que usar de planta, né, da parte da planta, para eu produzir uma quantidade X, 80 quilos para 1 quilo. Quando trato com uma essência de canela, normalmente ela é preparada com, eu pego 7 ml do óleo de canela, né? Adiciono com 113 gramas de canela em pó e deixo ela macerando numa solução hidroalcoólica 50%. E depois, então, eu filtro e essa essência de canela, ela acaba sendo comercializada e daí com um preço muito menor, porque vocês imaginam a produção, né, de 80 quilos para 1 quilo, produzindo 1 quilo, e uma essência de canela sendo feita dessa forma. Então, já começo por aí, trazendo uma reflexão para vocês sobre qualidade dos óleos essenciais, que é importante a gente prestar muita atenção nisso, porque isso também influencia na resposta terapêutica. Então, caminhando um pouquinho por essa via, né? Então, a gente sabendo que a aromaterapia, de um modo amplo, ela utiliza os óleos essenciais para o benefício do homem no seu aspecto físico, mental e emocional, nós vamos caminhando aí pela portaria 702 do Ministério da Saúde, de 21 de março de 2018, que engloba a aromaterapia dentro do rol das práticas integrativas e complementares em saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, dentro desse conceito que eu trouxe para vocês, o óleo essencial para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo. Mas, a partir dessa descoberta da aromaterapia, nós também tivemos várias outras vias, né, formas de utilização dos óleos que foram sendo mais definidas, mais especificadas, como é o caso da aromatologia, né? Que a aromatologia se define como a ciência que estuda os óleos essenciais e suas possíveis atuações. Então, ele aprofunda o estudo, né, que tá genérico dos óleos essenciais, mas ele se detém muito ao estudo dos óleos em si, das suas composições químicas, que depois vocês vão ver mais um pouquinho aí com a Vera, e dessas aplicações. Então, a gente tem um caminho longo para esse processo de aplicação dos óleos essenciais, né? E aí é importante que a gente entenda o que cabe dentro dessa ciência, né? Entender essa ciência é importante, conhecer os óleos
na sua profundidade, é importante para as suas atuações terapêuticas. Também temos um termo que é muito usado, que é a aromatologia, que ela estuda, então, os efeitos psicológicos e fisiológicos dos aromas. E também tem o termo usado como psicoaromaterapia, que combina os princípios da aromaterapia e da psicologia e utilizando os óleos essenciais, então, como apoio terapêutico. Temos outras definições, né, mas estou trazendo algumas que são mais comuns no nosso dia a dia. Então, a aromaterapia, ela se apropria bastante também da osmologia, que é a ciência do olfato. E essa ciência do olfato, dentro dessa visão, né, da osmologia, ela traz as famílias moleculares e estuda a sua relação, né, entre as famílias moleculares e a sua ação. Então, é uma ciência que também está inserida dentro desse conceito da aromaterapia, trazendo, então, moléculas com perfil de estímulo emocional, aromas que são mais sedutores e relaxantes. Aí a gente vai ver moléculas com perfil de estímulo mental, que aromas mais expansivos e refrescantes. Isso é importante porque quando a gente vai estudar esse perfil do óleo, esse perfil cromatográfico, ou seja, esse DNA do óleo, qual é a quantidade de princípios ativos que ele tem, o que grupos químicos ele tem, vai trazendo para a gente já indicações de por onde ele vai caminhando na sua ação terapêutica. Então, esse é um conceito importante dentro da aromaterapia também. Que vai voltar daqui a pouco aí com Marcela e com Vera, mas a história que eu quero contar para vocês aqui um pouquinho é de onde tudo isso começou, né? Então, a aromaterapia, a gente perde ela no tempo, porque ela é uma parte da tradição terapêutica natural, tem mais de 8.000 anos, né? E a gente começa a aromaterapia falando dessa visão de sacerdotes e curandeiros desde a China e das Américas, que preparavam as suas poções aromáticas com as folhas, flores e ervas, usando essa combinação, né, em técnicas terapêuticas que incluíam os trabalhos corporais, as imposições de mãos e a queima das ervas. Então, essa parte da aromaterapia, no sentido de trazer esse olhar, né, para o uso das ervas queimadas, se faziam as fogueiras, e nessas fogueiras também as pessoas mudavam seus estados emocionais de acordo com as plantas que eram queimadas. Foi uma observação que se trouxe ao longo do caminho, mostrando que alguma coisa nessa fumaça fazia diferença nas pessoas, alterava, né, o estado o estado das pessoas, como o estado moral das pessoas. Então, o perfume, inclusive, o nome perfume, ele vem, né, dessa denominação da fumaça aromática. Então, o através, e o fumaça aromática, através da fumaça aromática, que veio também a denominação de perfume. E os processos de defumação que são conhecidos até hoje, principalmente nas religiões. As religiões trabalham muito com essa visão, né, de usar as ervas como transmutador. E é interessante porque quando a gente faz um levantamento sobre essa visão étnica, né, buscando essa informação a partir do conhecimento das diversas etnias que usam a fumaça como um tratamento para a cura das doenças, a gente encontra artigos que falam sobre isso e que mostram que multi-ingredientes administrados com fumaça, por exemplo, nesse caso aqui desse trabalho, em 50 países, nos 5 continentes eles estudaram. E eles viram que dentro das famílias das plantas, as asteraceae equivaliam a 10,6%, era a maior parte das 265 espécies de plantas que eles encontraram nos processos de defumação, de queima, né, de plantas, de ervas para tratamento. As asteráceas, então, foram as que mais apareceram, e as solanáceas em segundo lugar, né? E aí a gente tem também as apiáceas, mas principalmente as asteráceas e solanáceas. Né? A gente já sabe que as solanáceas também têm um potencial aí
terapêutico importante, principalmente que trabalham muito com essa questão da abertura de visão e tal, né? Então a gente tem algumas questões importantes aí nesse sentido de por que elas promovem isso, por conta dessa possibilidade, né, de terem os óleos essenciais volatilizados durante a sua queima. Então, as indicações médicas mais frequentes para a fumaça medicinal foram descobertas aí, né, para os pulmões, para tratar os pulmões, o processo respiratório, neurológico e dermatológico. E a inalação, né, dessas fumaças também eram usadas no tratamento de distúrbios pulmonares e neurológicos e direcionada para situações localizadas para o dermatológico e geniturinário, né? Então, eles traziam isso também como um purificador de ar também, né? E diziam que era uma entrega rápida ao cérebro e a absorção era mais eficiente pelo corpo e os custos das produções mais baixas. Então, eles trabalharam nessa perspectiva, né? E aí a gente encontra um outro estudo também que fala sobre o estudo, ele traz uma análise dentro de uma validação científica, usando esses aspectos, esse conhecimento etnofarmacológico da fumaça de produtos naturais para terapia e os cuidados da saúde, numa perspectiva de diminuir a quantidade de bactérias no ambiente e nos humanos, né? Nas plantas, nos humanos e nos ambientes. E aí eles demonstraram que usando fumaça medicinal é possível eliminar aí diversas bactérias patogênicas de plantas, humanos e do ar dentro do espaço confinado. Então é interessante porque também a gente traz uma lógica aí, né, da queima dos incensos, né? Mas aí a gente tem que pensar assim que eles queimavam as ervas in natura, né? Os óleos sagrados também, ao longo da história, a gente conhece, né, o presente que foi dado a Jesus, né? Então, quando os reis magos foram visitar Jesus, eles levavam também os óleos sagrados, porque naquela época, essas plantas que tinham esse poder curativo, né, e que não se relacionava, é uma molécula de óleo essencial, mas esse aroma e esse produto, né, essa planta, ela tinha uma qualidade tão importante de tratamento que ela valia ouro. Então, dar um presente de olíbano, por exemplo, para Jesus, né, que na Bíblia era considerado um dos presentes, uma resina perfumada era considerada um ouro para a cura de todas as doenças. Então, o olíbano é uma resina que é bastante usada também dentro da aromaterapia e que se obtém a partir da seiva de uma planta, né? Que aí quando ela é cortada, ela endurece, ela forma como se fosse uma pedrinha, né? E é usado então em incensos, em perfumes, em medicamentos naturais e a própria questão dos óleos essenciais, né? O perfume de olíbano é associado aos sentimentos de paz, relaxamento, bem-estar. Então, isso até hoje, né, ele é um dos óleos usados dentro da aromaterapia. Um outro também interessante aí é a mirra, que é uma resina também associada, né, dentro dessa história, à imortalidade. E dentro dos aspectos emocionais, ela trabalha muito como calmante, então ela é revigorante, ajuda em casos de fraqueza e apatia, conexão com o mundo físico e espiritual. Ela também tem no aspecto físico ação analgésica, antibacteriana. A gente vai encontrar muito ação antibacteriana dentro dos óleos essenciais, anti-inflamatória. Também tem ação, no caso da mirra, né? Em casos, auxilia em várias disfunções do aparelho digestivo, respiratório, então, sistema imunológico. Então, tem bastante utilidade também e é bastante estudado o óleo de mirra, até porque ele também transcende a história, né? Tem muito tempo de uso, tem muita tradicionalidade de uso. Então, a gente também né, conhece, apesar de serem óleos que têm um custo um pouco mais alto dentro da aromaterapia, mas são óleos extremamente potentes na sua função. Contando ainda um pouquinho dessa história, né, onde que a gente encontra mais sobre os óleos essenciais? Então, a gente vai lá nos Sumérios, a gente vai encontrar entre 4.000 e 3.000 a.C.,
as primeiras receitas de perfumes conhecidas nas placas de argila, né, e dentro dessa escrita cuneiforme, mas é interessante porque aí a gente também tem com os sumérios a questão da argila, né, que também é um outro potencial importante e que faz um casamento muito interessante também com os óleos essenciais. Às vezes a gente aplica a argila misturando o óleo essencial com a argila, então faz algumas intervenções, né, em parceria dessas duas terapêuticas, assim como a aromaterapia conversa com outras terapêuticas também, mas trazendo nessa perspectiva aqui um pouquinho já do trabalho com a argila, né, a gente pode pensar na utilização também concomitante das duas. Os egípcios sempre, né, estão muito relacionados a toda essa prática de terapias. A gente tem o perfume dos deuses do Antigo Egito, que foi encontrado na tumba de Tutancâmon, né, e é um frasco chamado de kipi, que é uma forma de unguento, e é uma espécie de uma pomada, um perfume pastoso, que passa assim, né, os séculos, e ele sempre se manteve intacto até a descoberta da tumba dele. E ele é considerado por muitos uma das fragrâncias mais complexas da história, né? E é difícil reproduzir com exatidão a fórmula, mas eles têm, provavelmente mencionam, né, que pelos estudos que eles fizeram, que ele tem ingredientes como mel, passas, vinho, e além disso, eles puderam identificar substâncias como a casca da cássia, canela e cedro, bagas de zimbro, cipreste, incenso, mirra, benzoim, aroeira e laudano, entre outros. Então, é uma mistura muito complexa e que é um perfume que eles ainda até hoje não conseguiram reproduzir na íntegra, né? Tem até alguns que simulam, mas dizem que não chegaram na perfeição. E ainda com os egípcios, a gente encontra pesquisas que já demonstram o uso dos óleos essenciais, principalmente na resina de coníferas aí, que eles usavam, para auxiliar na mumificação, ou na preservação, no embalsamamento, como uma receita antibacteriana, principalmente, né, na área da mumificação. Então, a gente encontra também essa informação na pesquisa de muitos autores relacionados também ao uso dos óleos essenciais na preservação, né, ou associados aí na mumificação. Então, mais uma vez, mostrando o potencial. Ao longo da história também, a forma de utilização desse potencial que as plantas produziam, né, desses diversos compostos químicos que as plantas produziam e da diversidade de aromas que elas tinham também, que era utilizado para perfumaria, os árabes foram os que desenvolveram, então, inicialmente, os processos extrativos mais refinados em relação à produção dos óleos essenciais. E aí a gente, através deles, dessa história deles, a gente consegue identificar aí os primeiros processos de destilação, que é um processo que é muito utilizado hoje em dia, também um dos métodos extrativos mais comuns dos óleos essenciais, que vocês vão ver com a Vera também na próxima parte dessa web, e eu não vou me estender aqui. Mas é importante que a gente entenda, então, que os óleos essenciais, que a gente pode extrair óleos essenciais de diversas plantas, e nessa perspectiva de estudar as famílias, a gente pode pensar, então, vamos pegar como exemplo, para a gente entender um pouquinho, eu posso partir das famílias das plantas, e posso pegar, por exemplo, as coníferas, como eu falei anteriormente, e a gente estudar quais são os principais compostos que tem nesses óleos, para a gente entender o processo terapêutico dessas plantas, né? Então, quando eu falo de coníferas, eu posso falar desde de um abeto gigante, que é uma conífera enorme, né? E uma das maiores coníferas do mundo, inclusive, né? Até o pequeno junípero comunis, que é um pequeno pinus
silvestres, e todos esses óleos têm uma personalidade muito forte e são caracterizados por suas energias quentes e revigorantes. Então, ele traz na sua essência, né, dentro dessa visão aí da família, e depois a gente estuda o perfil de cada um, mas já pensando que ele tem um potencial, né, de resistência e coragem, de trazer também melhora no sistema respiratório, estimulante do sistema e neurotransmissor, como a noradrenalina, dopamina e vasopressina. Então, tem vários estudos já da família das plantas, mostrando potenciais sobre famílias, e depois a gente vai discutindo cada uma na sua particularidade. Então, pensando aí, né, se a gente fosse trabalhar um pouquinho mais refinado, saindo lá da família, indo para os princípios ativos isoladamente, e aí, a partir disso, né, foi se estudando também a composição completa dos óleos, mas isolando determinadas partes desse óleo, a gente vai verificando que eles têm potenciais terapêuticos muito significativos e que estão sendo bastante explorados hoje em dia. Então, o pineno, por exemplo, tem um potencial que a gente tem, ele é um isômero, né? São 2 isômeros estruturais, e eles surgem em coníferas e principalmente em outras árvores florestais, mas está presente, por isso, pineno, que vem do pinus, né? E esse pineno, principalmente o alfa-pineno, mostrou ter propriedades antitumorais importantes. Então, ele já foi publicado, né, em revistas científicas, que indicou que o crescimento das células do cancro do fígado foi inibido em 79,3%, né? Então, o estudo foi baseado no óleo de agulha do pinheiro, usado na medicina tradicional chinesa como agente anticancro. Então, eles têm vários estudos já mostrando o potencial também desses óleos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem a Univale também, que pesquisa bastante nessa área, e eles têm convênios até internacionais que têm explorado bastante a questão dos princípios ativos das plantas e principalmente também dos óleos essenciais nessa perspectiva também, né, de uso, de auxiliar contra câncer, né. A gente tem também aqui, por exemplo, em 3000 a.C., não podemos deixar de citar as especiarias vindas das Índias, né? Então, os temperos, todos os temperos que a gente utiliza, eles estão relacionados aí com a questão dos óleos essenciais. Eu vou adiantar um pouquinho mais. E eu não posso deixar de falar, principalmente, né, do René Maurice Quetfossé, que dirigiu, então, a família dele tinha uma indústria dedicada à perfumaria, e ele desenvolveu, então, vários produtos sintéticos para perfumaria, mas também tinha muito contato com produtores de plantas e que começou a desenvolver também produtos naturais a partir dessa área da perfumaria. E conta a lenda que ele estava no seu laboratório e se queimou, e que em algum momento que deu um acidente no laboratório, ele se queimou, e para minimizar sua queimadura, ele colocou seu braço numa tina que ele achava que era água, mas era óleo essencial de lavanda, e que de repente ele melhorou da sua queimadura. Claro que a gente conta isso exatamente como uma lenda, parte da história, porque assim, um óleo essencial ele não ficaria aberto dentro do laboratório, provavelmente não, e também não seria, nesse caso, usado dessa forma, né? Então, existe toda uma lógica aí falando que ele utilizou o óleo essencial, talvez num banho com as plantas, talvez num banho com água, para minimizar os cuidados, né, com relação à sua queimadura. O acidente aconteceu, mas que de alguma forma ele utilizou essa planta com um benefício terapêutico, mas não exatamente dessa forma que conta, né, que a história é contada. Então é importante que a gente conheça um pouco mais dessa história
E para isso existem algumas referências que vocês podem pesquisar um pouco mais sobre a história da aromaterapia, do pai da aromaterapia, que foi o René, e que a partir daí, desse benefício que a planta da lavanda causou a ele começou a escrever, então, sobre aromaterapia. Ele que definiu o termo aromaterapia e começou a escrever sobre a potencialidade desses perfumes, desses óleos essenciais na ação terapêutica, né? Porque ele era um químico e ele começou a estudar um pouco melhor isso. Então, ele foi uma pessoa que usou também durante a gripe espanhola, ele percebeu que os produtores da região, né, que produziam a lavanda que ele usava para a perfumaria, durante a gripe espanhola tiveram menos incidência também de gripe, ou minimizaram mais os efeitos da gripe em relação aos seus efeitos, né, prejudiciais por conta do uso da lavanda. Então, isso também foi usado em ambiente hospitalar, ele foi percebendo, então, cada vez mais as possibilidades da propriedade da lavanda. E uma coisa interessante que fica uma dica para vocês, lavanda, eu diria que é o primeiro óleo que a gente tem que ter no nosso kit de aromaterapia, porque ela tem uma toxicidade baixa, então é um óleo que ele tem uma ação antisséptica importante, ele é calmante, ele é antimicrobiano, então eu diria que ele é como se fosse um medicamento emergencial que a gente pode usar para várias coisas dentro da aromaterapia. Então, seria um óleo que eu indicaria para vocês terem no seu kitzinho. Aqui tem algumas informações que vocês podem acessar depois, onde a gente fala um pouquinho sobre, principalmente, né, as moléculas que compõem esse óleo que tem uma ação calmante importante. Aí a gente pode falar do linalol, do acetato de linalina, que são duas moléculas que ajudam bastante nessa questão como calmante para diminuir a ansiedade. E aqui tem um trabalho que mostra, né, o uso da lavanda como auxílio no tratamento contra a ansiedade. Então, é bem interessante, principalmente, né, para quem trabalha na área com pacientes na saúde mental. Eu gosto muito de usar a lavanda, até para colocar no ambiente, assim. E depois a gente tem outros autores importantes aí durante a história, que a gente pode trazer o Jean Valnet, que também é um médico do exército francês, que usou várias pesquisas em relação à aromaterapia, né? A Marguerite Maury. Então, a gente tem vários outros grupos dentro dessa história. Agora, o mais importante é vocês entenderem que existem linhas, né, principalmente dentro da linha francesa e da linha inglesa, que trabalham um pouquinho diferente a relação com o tratamento com os óleos, e aquela questão, ingerir ou não óleos essenciais, fica a pergunta para a gente discutir aí no final, depois que a gente terminar nosso web, tá? E aqui algumas referências que eu vou deixar para vocês também, que é o Observatório de Práticas Integrativas e Complementares da Fiocruz, e tem vários documentos falando da aromaterapia, e tem uma edição da revista dele só de aromaterapia, o poder das plantas, dos óleos essenciais, na época do Covid, tá? Então é uma literatura interessante. E a gente tem aí no CABZIN também, que é o Consórcio Acadêmico de Práticas de Saúde Integrativa, que tem um mapa de evidências que reúne, então, 73 estudos de revisão sistemática que analisam o efeito clínico e a intervenção da aromaterapia com os óleos essenciais. Então, bastante conteúdo para vocês aproveitarem, para vocês conhecerem e para vocês utilizarem com eficácia, né, e segurança esses óleos. Muito obrigada. Inicialmente, quero agradecer a equipe da Roberta e toda a equipe do Telesaúde pelo convite. Eu sou agrônoma, aposentada do Instituto Federal Catarinense e anteriormente da UFSC, e apaixonada pelas plantas medicinais que a Mãe Gaia nos dá tão generosamente e que podem resolver todos os nossos problemas de saúde do ser humano, porque as células das plantas, elas conversam com as células nossas, elas têm essa conexão energética, fisiológica, química, e
e falar, então, um pouquinho sobre os óleos essenciais hoje, que são, como a Karen já falou, a alma das plantas, né? E nesta fala minha hoje, então, eu vou abordar mais a parte física, as características físicas e químicas dos óleos essenciais, a parte de metodologia de extração do óleo e um pouquinho das características físicas, e aí no final eu faço uma abordagem da importância da valorização, da pesquisa e da investigação das plantas dos nossos ecossistemas brasileiros, que, além de diversos, são uma riqueza desconhecida praticamente para nós. Tá? O que seriam, então, os óleos essenciais? A Karen já falou, são substâncias voláteis, tem várias denominações, óleos voláteis, óleos etéricos, compostos químicos, e eles são produzidos, então, pelas plantas em vários órgãos diferentes. Então, esses órgãos podem ser as folhas, podem ser sementes, raízes, frutos, então flores, a gente extrai óleos essenciais de pétalas, e os próprios troncos das plantas também. A casca das árvores, né, também dá origem a vários tipos de óleos essenciais. Algumas características dos óleos essenciais é que são misturas complexas, ou seja, compostos por uma infinidade de plantas, de compostos químicos, que então já vou abordar aqui nesse exemplo da menta. Então, essa é uma análise cromatográfica do óleo essencial da menta, que então é feita através de cromatógrafo gasoso, inicialmente, e depois espectrometria de massas, e existe uma biblioteca, né, digital que vai relacionando os picos do cromatógrafo com as referências já existentes daqueles constituintes que são característicos daqueles picos que a cromatografia gasosa deu. Então, por exemplo, aqui, no óleo essencial de menta, a gente tem 36 compostos aí. Se vocês analisarem, vai ter alguns com majoritários, que a gente chama, ou seja, com uma concentração maior. Então, isso já nos dá algumas suspeitas, evidências de qual seria a ação terapêutica desse óleo, tá? E tem os compostos minoritários também, que aí aparecem ali, em menos de 10%, ou então traços, que aí seriam 0, alguma coisa, e que muitas vezes, apesar de de não estarem tão presentes em termos de quantidade, a importância deles é grande também, porque existe a própria sinergia, ou seja, a ação conjunta de um constituinte, às vezes majoritário ou não, com os outros constituintes que não estão em quantidades tão grandes. Então, essa ação sinérgica, ela vai potencializar a ação terapêutica daquele óleo. Voltando, assim, às características, temos o estado normalmente é sempre líquido. Existem algumas exceções, no caso da própria menta, né, onde tem um constituinte que normalmente é majoritário, que é o mentol, que aí, por exemplo, na geladeira a 10 graus, ele já cristaliza, então ele já não fica líquido, mas a maior parte dos óleos estão no estado líquido, tem essa volatilidade, então eles... essa volatilidade traz esses constituintes químicos que vão dar os aromas diferentes. São substâncias, então, que são miscíveis em óleos, em ácidos graxos, ou seja, são lipofílicas.
não são solúveis na água, e os sabores são diversos, de acordo com os constituintes que cada óleo essencial vai ter. As cores podem ser desde transparente até preto, marrom, enfim, então tem uma variabilidade aí, laranja, amarelo, vermelho, uma variabilidade muito grande. São compostos considerados estáveis, ou seja, de vida de prateleira e durabilidade longa, e também solúveis em solventes orgânicos. Então, essas seriam as principais características dos óleos essenciais. Eles são produzidos pelas plantas, em estruturas próprias, específicas para a produção de óleo essencial. Grande parte das plantas, a gente consegue enxergar os tricomas, ou seja, são as glândulas secretoras do óleo essencial, já nas folhas. Então, é o caso das lamiáceas, de uma maneira geral, a menta, a lavanda, a sálvia, etc., né? E então a gente consegue, quando a gente aperta a folhinha, a gente sente os tourados da glândula do tricoma e a gente já sente o aroma daquele óleo essencial no dedo. Então, essas são as estruturas externas, tricomas ou pelos secretores, e existem as estruturas internas. Essas estruturas internas, então, são dois tipos, canais secretores ou bolsas secretoras. De uma maneira geral, esses óleos aqui, eles são mais difíceis de destilar, porque quando são estruturas internas, a gente coloca direto no destilador e o próprio vapor de água, se for por arrasto de vapor, já vai carregar, já vai estourar os tricomas e carregar o óleo essencial. Já quando são bolsas internas secretoras ou esses canais, a planta ela precisa ser desidratada e os tecidos internos eles precisam ser abertos, expostos ao vapor de água para que ela possa, então, ser carreado o óleo essencial e condensado depois lá na frente. É o caso, por exemplo, do patchouli, Pogastemon clabin, e de algumas folhas de eucalipto também. Então, elas têm que ser destiladas já secas para que o tecido possa ser quebrado, né, e essas glândulas ficarem, então, expostas. A questão a origem dos óleos essenciais, eles são, para a planta, eles são metabólitos secundários. A Karen já falou um pouquinho sobre isso, e eu vou explicar um pouquinho melhor o que seriam os metabólitos secundários. Então, a planta, ela tem na fisiologia dela, digamos, dois metabolismos. Um metabolismo primário, onde a planta executa as funções de fotossíntese, de absorção de nutriente pelas raízes, de transpiração pelas folhas, né, em função do calor, e a partir da absorção de nutrientes da raiz e da fotossíntese, ela vai elaborar vários compostos químicos que, de uma maneira geral, são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, etc. Então, tudo isso, esse metabolismo básico, primário, ele serve como forma de nutrição, de crescimento, e de floração, e de produção de frutos e tal para a planta. Então, é produção de biomassa, certo? Já o metabolismo secundário, ele não é nutrição da planta, ele não chega a ser obrigatório, a planta pode expressar aqueles genes ou não, tá? E é específico de espécie para espécie. E dentro das espécies, né, a gente tem ainda algumas diferenciações de quimiotipo. Então, ou seja, genoma, assim, a planta, aparentemente, morfologicamente, ela é idêntica, mas na hora que se destila o óleo essencial, ele vai ter composição química diferente, porque tem algum gene ali
que se expressa naquelas condições ambientais e que produz aquele princípio ativo, que aquela outra quimiotipo igualzinho não vai produzir, né? Então, depende da expressão gênica. O gene está lá e ele vai ser expresso, o gene está no genoma e vai ser expresso em função de várias condições ambientais e etc., que a gente já vai ver na sequência, tá? Esse metabolismo secundário, então, ele pode ser regulado por fatores ambientais, bióticos, ou seja, interferência de outras plantas na competição, interferência de patógenos, fungos, bactérias que ataquem essa planta, e interferência com os fatores abióticos também, que seriam os fatores do clima, todos eles, desde a precipitação, a chuva, a temperatura, fotoperíodo, né, todos os fatores do clima. A planta em si, ela produz, ela realiza, digamos, esse metabolismo secundário como estratégia de sobrevivência e como estratégia de competição, não só com as outras plantas, tá? Então, esse papel ecológico, ela utiliza para, digamos, como vantagem competitiva, coloca substâncias que impedem o crescimento das outras, elas podem se comunicar por esses aromas, então, se vem um inseto atacar, ela já produz determinado composto, que já avisa para as outras que está vindo um herbívoro comer suas folhas, para as outras começarem a produzir alguma substância repelente para poderem se defender, né? E, além da questão da sobrevivência, a questão de deixar descendentes. Então, a polinização, na maior parte das vezes, é feita por abelhas, vários borboletas, abelhas e tal, que são os polinizadores e que eles têm que ser atraídos para aquela flor, para que aquela flor possa ser fecundada, o grão de pólen possa chegar no ovário e produzir um fruto e depois deixar sementes para deixar descendentes daquela espécie. Então, além da questão da sobrevivência, a questão de eternizar, de perpetuar aquela espécie, né? A mediação de competição planta a planta, inibidor de germinação de outras plantas que possam competir, e o que a gente já falou da defesa contra predadores, que no caso são os insetos, né, de uma maneira geral, e os parasitas, fungos, bactérias e até vírus que também atacam as plantas. Elas, então, produzem esses compostos à base de óleo essencial para poder se defender desses ataques. A regulação do metabolismo secundário, ela depende de inúmeros fatores. Então, o primeiro deles é o fator genético. Se aquele gene de produzir aquela substância, aquele princípio ativo, ele está no germoplasma, a partir da hora que tiver um gatilho, um estímulo ambiental, biótico ou abiótico, ele vai ser acionado e a planta vai produzir aquilo, tá? Se não existir, né, então essa produção é genético dependente, varia em função de quimiotipos, que tem um gene a mais ou a menos, né? E vão produzir produtos constituintes diferentes. A questão da ontogenia, ou seja, de acordo com a idade da planta, ela vai produzindo metabólitos secundários diferentes, porque ela está exposta a riscos diferentes. Então, por exemplo, quando ela é bem novinha, mais tenrinha, então a quantidade de metabólitos que ela produz são muito maiores. Quando ela vai de óleos essenciais, por exemplo, né, para defesa, quando ela vai entrar, por exemplo, na floração, aí ela entra
aciona os genes de produção de óleos essenciais aromáticos para atrair os polinizadores. Então, isso vai mudando em função da idade da planta, em função da morfologia e da anatomia da planta, e os fatores todos ambientais abióticos aqui, que é o fotoperíodo, o número de horas de luz, dia. Então, por exemplo, um óleo produzido ao nível do mar e produzido na serra, é o próprio exemplo da lavanda. Ao nível do mar, ela não produz óleo essencial, precisa ter pelo menos 800 metros de altitude para que esse gene da produção do óleo possa ser produzido, né? A quantidade de luz, ou seja, intensidade de luz e número de horas de luz dia, as variações climáticas sazonais circadianas, ou seja, um óleo que é produzido na primavera, ele vai ser completamente diferente de um óleo produzido no verão, ou no outono, ou no inverno. Então, essas questões sazonais, né, quando a gente se avalia um óleo essencial, elas precisam ser investigadas em todas as estações e até em relação à questão circadiana. Ou seja, eu tenho que saber qual é o óleo, qual é o horário do dia que determinado óleo vai ter um rendimento maior, ou até aquele constituinte químico que é o meu marcador, que é o objetivo da colheita. Ou seja, alguns, né, vão ser de manhã cedo, já no primeiro orvalho, outros vão ser no final da tarde, variações de disponibilidade de nutrientes também, e hormônios, e aqui, deixa eu tirar essa parte aqui, tirar fora. Aqui eu não estou vendo o que é isso. Mas tudo bem. O que tem que deixar registrado é o seguinte, é que os constituintes químicos de um óleo essencial, eles vão variar em função da parte da planta que foi destilada, então, se foi a raiz, ou a folha, ou a flor, a constituição da mesma planta vai ser diferente, em função do clima, em função do solo, em função das técnicas de manejo, de cultivo, dos métodos de extração, tudo isso vai variar os constituintes químicos no óleo essencial, tá? Então, aqui a gente tem todos esses fatores sendo evidenciados no centro, e aqui uma explicaçãozinha de como isso... como que a gente consegue avaliar a eficiência de produção de um óleo essencial. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo a produção de biomassa, ou seja, quanto mais biomassa a gente tiver em quilos por hectare daquela planta para destilar, maior a produção de óleo essencial, e a produção o rendimento de óleo essencial na planta, né, que normalmente varia entre 1% e 2%, ele vai ser multiplicado pela produção de biomassa e pela composição daquele constituinte. Então, aqui está o exemplo do mentol, né? Se eu tenho um rendimento de 1% de óleo essencial na destilação, multiplico pela produtividade por hectare, e aí eu posso ter a concentração de mentol no óleo essencial, eu posso ter a produtividade desse óleo essencial, tá? Então, isso sempre dependendo daquelas condições ambientais, climáticas, de solo e clima, etc., tá? Então, vai variar, né? Se eu quiser fazer isso para outra região, vai ser tudo diferente. Agora, com relação às famílias bioquímicas, a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, porque é um tema bem extenso, né? Dos constituintes aromáticos dos óleos essenciais. Então, isso em função de quê? Depois a Marcela vai falar melhor sobre
a questão da toxicidade das algumas famílias, onde existem precauções maiores a serem tomadas, então, tanto não usar o óleo puro, como não usar direto na pele e tal, né? Então, a gente tem fenóis aromáticos, alcaloides terpênicos, alcaloides sesquiterpênicos, diterpenos, aldeídos aromáticos, aldeídos terpênicos, cetonas terpênicas, óxidos terpênicos, metileterfenóis, ésteres terpênicos, terpenos e monoterpenos, sesquiterpenos, lactonas, cumarinas, phtalidas, compostos nitrogenados e... Não consigo tirar aqui embaixo, eu não consigo ler. Compostos sulfurados. Ok, obrigado. Então, pela quantidade de constituintes, você já consegue imaginar a diversidade que existe na constituição dos óleos essenciais. Cada família dessas classes químicas aqui, de constituintes, elas têm dezenas, centenas de constituintes químicos, de princípios ativos dentro de cada família química dessa daqui. E nos óleos essenciais existem vários arranjos, né, com vários tipos de cada uma. Então, a gente já consegue visualizar um pouquinho como essa diversidade é praticamente infinita, essa diversidade de combinações entre constituintes químicos nos óleos essenciais. Dessas famílias botânicas, é um estudo mais complexo, mais aprofundado, mas ele é bastante importante na medida em que ele nos amplia, né, o horizonte de compreensão das propriedades e da ação terapêutica específicas de cada óleo essencial, e isso é importante porque a partir da hora que a gente identifica um composto no óleo essencial, a gente já pode ter uma ideia da ação terapêutica que ele pode ser usado. A partir da hora que se tem também a molécula que faz parte daquele composto majoritário, e a concentração, ou seja, o teor daquele composto no óleo essencial, aí a gente também consegue aprimorar a questão de dosagem, de via administrativa, de posologia, de duração de tratamento, etc. Algumas famílias mais importantes, que seriam os fenóis aromáticos, que, de uma maneira geral, eles são antimicrobianos poderosos, com um espectro de atuação bem amplo, mas que eles podem ser dermocáusticos e causar intoxicação de fígado também, né? Então, são óleos que, de forma alguma, podem ser utilizados puros, tem que ser sempre diluídos. Outro exemplo de importância para se ter cuidado seriam os óleos constituintes de aldeídos. Faltou o exemplo, né? No caso, o cravinho da Índia e o tomilho ali com o eugenol e o timol também, tá? Os aldeídos, apesar da ação microbiana, eles podem ser dermocáusticos e irritantes das mucosas. Então, também essa questão da diluição é bem importante, normalmente a 10%, é o caso da canela ali com o cinamaldeído, tá? Temos ainda os aldeídos terpênicos, para prestar bastante cuidado, né, que são analgésicos e inflamatórios, mas que também podem ser irritantes da pele e das mucosas, tá? Então, é o exemplo do linalol e geraniol. As cetonas têm os óleos essenciais de menta, que alguns constituintes químicos, como a mentona e a polegona, podem ser neurotóxicos. Então,
é importante saber quais os teores desses constituintes no óleo essencial de menta, porque a diversidade é muito grande e, dependendo dos constituintes majoritários, se eles tiverem teores elevados, o uso, então, tem que ser mais diluído ou até evitado, né? Temos ainda os terpenos, com toxicidade de fígado e fotossensibilizadora. E temos, então, algumas formas de extração dos óleos essenciais, tá? Existem algumas outras, eu peguei as principais. Então, temos a extração a vapor, hidrodestilação, supercrítica, extrusão, enfloragem, por solvente e por óleo. A hidrodestilação, a planta vai na água ou por arrasto de vapor, ou seja, o vapor é produzido e atravessa a planta, e depois os dois vão para um condensador, e então o óleo e a água, né, que arrastou o óleo, chamado de hidrolato, então vão ser separados por densidade, por diferença de densidade, ficando o óleo essencial em cima e o hidrolato embaixo. A hidrodestilação, no caso, a diferença é que a própria planta fica em contato com a água. E depois o processo de condensação é igual. Aqui temos alguns exemplos, né, destiladores maiores, normalmente tem uma caldeira para a produção do vapor que vai permear a dorna de destilação. Aqui temos um destilador móvel, aqui um destilador bem rústico na Nova Guiné. Alguns outros exemplos de destilador, né, na Turquia, destiladores de rosas, de arrasto de vapor também. Aqui os destiladores de laboratório, então chamados Clevenger, que são os que são usados na bioprospecção, ou seja, para pesquisa, para identificar, né, inicialmente os constituintes dos óleos essenciais. Aqui temos alguns exemplos de destiladores caseiros, então na internet a gente acha bastante coisa interessante que dá para fazer. A hidrodestilação ultrassônica dos óleos essenciais é uma outra alternativa também, mais cara, mais demorada, então é usada para óleos assim, de alta qualidade, normalmente são caros também. A extração por CO2 crítico é outro método de extração bem caro, e também com elevada qualidade do óleo, principalmente em termos de pureza. Depois temos o enfloragem, que é uma técnica ancestral de séculos e séculos atrás, onde o óleo essencial é colocado numa fonte de gordura, que pode ser vegetal, pode ser animal, e aí é trocada normalmente é feito com pétalas, então elas são trocadas 30, 40 vezes durante 30, 40 dias, ela fica durante a noite, e aí podemos ter o concreto, da origem ao concreto ou pomada, que é gordura vegetal com óleo essencial e substâncias solúveis na gordura. Isso pode ser purificado depois usando álcool de cereais, então a gente obtém-se aí o chamado absoluto do enfloragem ou de enfloração. Outras alternativas são a extração por prensagem a frio. O Brasil é campeão mundial não só na produção de citros, mas também na produção de óleos essenciais de laranja, tangerina, limão. Então, é um processo totalmente industrial, que o caminhão chega, descarrega no local, vai armazenar, faz a lavação, escovação, é retirado primeiro o suco, e aí esse óleo é retirado, então, da prensagem só da casca. São óleos retirados da casca dos frutos cítricos. Eu queria entrar agora na parte da biodiversidade e da necessidade da bioprospecção
das nossas plantas nativas dos nossos biomas brasileiros. Por quê? Porque o Brasil tem 6 biomas importantíssimos, com cada um deles com uma biodiversidade enorme, com vários ecossistemas diferentes e com espécies endêmicas, ou seja, que só existem naquele local específico, né? E temos, por exemplo, que 2/3 das matas tropicais estão concentrados a biodiversidade mundial nessas matas tropicais. O Brasil tem 30% dessas florestas tropicais e apenas 0,4% das espécies são conhecidas quimicamente, ou seja, a gente não sabe nada do que a gente está perdendo na Amazônia, a gente não sabe nada do que já perdeu aqui na Mata Atlântica, e estima-se que existem 55 a 80 mil espécies só na Amazônia brasileira. 30 mil espécies dessas plantas foram classificadas, e isso representa, e dessas 30 mil, 1% foi estudada quimicamente. Então, a importância dos estudos de bioprospecção, ou seja, de estudar a composição química e dos óleos essenciais das nossas plantas, é vital e urgente para que a gente não perca substâncias que curam câncer, que curam uma infinidade de doenças, tá? Então, a gente tem que 1.100 espécies foram avaliadas nas suas propriedades medicinais, e no Brasil, o Ministério da Saúde tem registradas apenas 590 plantas que podem ser comercializadas para a população, tá? Eu vou falar rapidamente sobre 2 plantas nossas, a erva balieira aqui da Restinga, da praia. Ela é uma espécie espontânea, tem 2 marcadores, o alfa-humuleno e o transcariofileno. Esses 2 componentes são, um é o primeiro marcador e o outro é o segundo, usado principalmente como anti-inflamatório, poderosíssimo. Então, já existe um produto farmacêutico, a Ceflam, à base de erva balieira. Os indígenas também já utilizavam a erva balieira. Então, é uma planta com potencial de uso e de resolução terapêutica para vários problemas muito, muito interessante. Além de anti-inflamatória, ela é antioxidante, analgésica, antiofídica, antifúngica, antibactericida, esquistossomicida, e para problemas de pele também ela é interessante. As formas de uso dela, 20 e 60 gotas, para massagem, 100 ml de óleo de base vegetal, né? Em banho, 5 a 10 gotas numa banheira de água morna, e no caso de escalda-pés, 3 a 5 gotas de óleo essencial no recipiente de água. Uma outra planta muito importante e muito frequente aqui na Mata Atlântica e em outros biomas também é a aroeira da praia, que também é chamada de pimenta rosa, porque é o frutinho dela vermelho que é usado para isso. Os principais constituintes são o alfa-beta-pineno, o felandreno, o careno, o cimeno, o limoeno e o beta-felandreno e o mirtenol. A aroeira, ela já a tradição indígena já indicava ela para banhos de assento. Ela tem esse potencial antifúngico e anti-inflamatório, antioxidante e antibactericida, já comprovado em inúmeros trabalhos científicos, vários artigos publicados. E o óleo essencial dela se mostrou também citotóxico, principalmente para leucemia e carcinoma cervical humano, e é uma planta que
ela pode ser usada para recursos terapêuticos na pele também, e é uma infinidade de outros usos. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite aqui do Telesaúde. Eu sou Marcela Machado. A gente veio trazer os conceitos introdutórios à aromaterapia hoje, com as colegas Karin Denez e a Vera, né? E eu vou trazer um pouquinho sobre as formas de uso, formas de ação. O tempo ficou um pouquinho apertado, né? Mas vamos dar aquele jeitinho. Então, eu sou farmacêutica, especialista em acupuntura e massoterapia chinesa. Estudei farmácia para estudar plantas medicinais, então já foi um foco de estudo aí, né? Já estou há quase 20 anos aí trabalhando com isso, estudando e atendendo, né? Com outras práticas integrativas também, fitoterapia, aromaterapia, massoterapia, medicina chinesa, com todos os seus recursos. Dei aula muitos anos na Univale, por 15 anos, nesses temas também das PICs, né? E hoje ministro cursos livres, disciplinas em pós-graduação e tutorias individuais. Bom, então, pessoal, as meninas já trouxeram bastante coisa, né, assim, com relação aos conceitos básicos, e aí é importante para a gente entrar nessa forma de uso, entender que, de fato, nós temos um impacto importante no nosso sistema, né, na nossa fisiologia, e entender que nós temos uma memória olfativa, que a gente costuma falar sobre memória olfativa genética e adquirida. Nós temos respostas a qualquer cheiro que nós sintamos, a gente tem uma resposta imediata, né? Diferente dos outros sentidos, como o tato, a visão, o paladar, que a gente passa por um crivo racional, uma lógica, né? E o olfato não, né? A gente vai entender um pouquinho por quê. Quando a gente fala de memória olfativa genética, isso diz respeito a tudo aquilo que nós carregamos na nossa genética, né, mesmo, de fato, relacionado ao olfato. O olfato é um sentido de sobrevivência. Sem ele, nós perdemos muito da nossa capacidade de discernimento, né? Então, a partir do olfato, nós identificamos uma fruta, uma comida que está estragada, uma fumaça, um cheiro que possa parecer perigoso, né, estranho, enfim, e nós temos uma reação que é imediata. Quando a gente fala que um cheiro, de alguma forma, né, induz a liberação de algum neurotransmissor ou de alguma substância endógena, às vezes pode parecer isso um pouco estranho, né? Se a partir do olfato a pessoa já tem uma liberação. Mas alguns exemplos deixam isso um pouco mais claro. Coloquei aqui a imagem de um limão, porque esse é um exemplo bem clássico, né? E bem fácil da gente compreender isso e assim, perceber a importância do olfato na nossa fisiologia, nas respostas nossas fisiológicas, né? Que é o fato de quando a gente, por exemplo, corta uma fruta cítrica, especialmente o limão, ou apenas fala sobre, né? Mas quando a gente sente o impacto olfativo das moléculas aromáticas da casca do limão, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, só de falar já salivam, né? Mas quando a gente sente o cheiro, imediatamente nós salivamos. Isso é uma resposta imediata, fisiológica, a partir do impacto olfativo, né? De que aí a gente vai receber substâncias que vão precisar, né, de uma digestão mais apurada, então o nosso organismo rapidamente induz essa liberação. Para outras situações isso também acontece, né, mas muitas vezes a gente não percebe isso, porque a gente não está percebendo, por exemplo, a liberação aí de um hormônio, ou, sei lá, de insulina, de algum neurotransmissor, a gente não tem uma consciência, né, uma percepção consciente desse acontecimento endógeno. Então, isso é só para a gente exemplificar, né, que nós temos aí informações genéticas, né, eu já vou falar um pouquinho sobre isso mais também, mas que tem uma carga aí que é, então, genética, que a partir né, das experiências ancestrais nós temos essa informação de resposta olfativa e uma memória olfativa adquirida. Quando a gente pega um bebê, por exemplo, que não teve nenhuma experiência com algum alimento, por exemplo, estragado, né, se a gente oferece para esse bebê que não teve uma experiência prévia, certo? Com algo que ele comeu, com aquele cheiro, que depois passou mal e teve esse aprendizado de que, puxa, né? Assim, comi algo, esse cheiro me fez mal, então, bom, começo a ter uma repulsa por esse cheiro. Não, eu estou oferecendo aí para um bebê, por exemplo, que não teve uma experiência prévia, né? Mas que imediatamente ele já responde com uma repulsa.
Então, isso é que a gente chama aí de memória olfativa genética. Então, essa carga genética que nos traz informações daquilo que pode gerar uma ameaça, que pode ser uma ameaça à nossa integridade, à nossa saúde, enfim, né? E a memória adquirida seria justamente essa quando nós temos uma experiência prévia. Então a gente tem uma experiência, aí N situações, né? Teve aí um relacionamento com uma pessoa que usava um determinado perfume, de repente essa pessoa, sei lá, não foi muito bacana contigo, né? De repente teve aí um final traumático. Digamos que no futuro você conheça uma pessoa nova, que a pessoa pode ser maravilhosa, de repente, ótimo, mas talvez ela use o mesmo perfume daquela experiência negativa passada, e isso talvez já não te inspire tanta confiança, não, né, não te permita, muitas vezes, até desenrolar com maior profundidade determinados relacionamentos, né, afetivos. Então, isso interfere assim, a gente poderia ficar muito tempo realmente falando só sobre isso, né, a tarde inteira só falando sobre esse aspecto relacionado ao olfato, né, e o impacto que isso gera nas nossas decisões, inclusive. Né? Muitas vezes a gente toma decisões achando que isso é livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente está sendo comandado aí pelo nosso olfato. Então, isso é muito importante que a gente compreenda, né, que existem essas formas de impacto olfativo aí de uma resposta, digamos, ancestral e de algo da nossa vivência atual, digamos, né? Então a gente teve, em 2004, o Prêmio Nobel de Medicina, que foi dado para Linda Buck e o Richard Jackson, são, né, pesquisadores, né, que a partir da decodificação dos nossos genes, eles identificaram que nós temos 3% dos nossos genes ligados com o olfato. Né? Então, assim, é uma grande quantidade aí, digamos, de genes que estão relacionados ao olfato. Então, a família genética, se não me engano, 1000 genes, enfim, que estão relacionados ao olfato. Então, para ver a importância que isso tem. A partir de 2004, então, a gente começa a ter muito mais pesquisas relacionadas ao olfato. A gente brinca que o olfato é o primo... Era, né? Agora já mudou um pouco de figura. Mas o primo pobre dos sentidos. Porque é um sentido primitivo, né? Muito pouco pesquisado até então. A gente tem nos últimos 20 anos uma crescente aí de pesquisas científicas nesse sentido, especialmente a partir dessa descoberta, isso passou a ser muito mais, né, investigado. Então, a gente ainda tem muito que estudar e descobrir a partir disso. Eu não disse, mas faço também parte da presidência da Abraroma atual, e estou participando do levantamento, a Karen citou ali, né, o mapa de evidências da efetividade clínica da aromaterapia, está sendo feito para diversas PICs, e aí, né, nós estamos como apoiadores, a Abraroma está apoiando a atualização desse mapa, que tinha 73, 74 artigos, né, e agora, em 2 anos, para vocês terem uma ideia, nós vamos incluir 121 artigos de revisão sistemática. Então, nós temos muita informação, né? Até poucos anos atrás, quando, né, eu dou aula de aromaterapia há tantos anos, sei lá, 10 anos atrás, aí a gente falava de pouca pesquisa, né? Estudos clínicos. Hoje a gente tem realmente uma gama muito grande de estudos clínicos em aromaterapia. Na sua maior parte, a partir da aplicação tópica e inalação, muito pouco ainda sobre a ingestão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, pessoal, com relação às formas de administração, as vias de ação e as vias de administração, basicamente de via de ação a gente tem a via física, né, a resposta física, psicoemocional e também energética. Dentro da aromaterapia a gente tem linhas, né, aromaterapia clínica, aromaterapia psicoemocional, aromaterapia energética, tem várias linhas de estudo e pesquisa, né. Aqui vou falar um pouquinho mais sobre a física e psicoemocional, né, para a gente, até porque a gente tem um tempo bem curto, né? E vias de administração são várias, né? Todas praticamente que nós utilizamos os medicamentos, as suas diversas vias de administração, os óleos essenciais também podem ser utilizados por essas vias. Mas a gente preferencialmente utiliza via inalatória por justamente ser a capacidade desse complexo de substâncias, né, que é o óleo essencial, como disse a Vera e a Karen, nós temos uma mistura complexa de substâncias naquele frasco. Então são várias substâncias aí com pesos moleculares diferentes que vão evaporando cada uma no seu tempo e que vai formando então aquela característica olfativa, aquele impacto olfativo, que isso acontece também de acordo com o peso, né, e o tempo de evaporação,
nós vamos tendo percepções um pouquinho diferentes. Algumas moléculas são mais leves, outras mais pesadas, isso também interfere e impacta, né, no efeito, na ação terapêutica dessas moléculas. Mas a via inalatória, então, de fato, é a via, digamos assim, de preferência por se tratar de moléculas aromáticas, né? Então, é uma via, digamos assim, a absorção sistêmica ela é limitada, né? Ela é baixa, então nós temos um impacto neuroquímico. Eu vou passar para frente daqui a pouco, a gente já vai ver, né, como que se dá essa questão da inalação. Mas então, preferencialmente inalatória, de segunda ordem, em geral, tópica. Nós temos também o uso oral, que gera bastante polêmica, né? E isso, assim, a gente também ficaria muito tempo falando sobre isso, né, pessoal? Mas a via oral, ela deve ser escolhida com muito cuidado, muita cautela, e por pessoas que são treinadas e estudam para isso, né? Nós estamos falando de moléculas que têm um impacto fisiológico, tem um metabolismo próprio, né, hepático, enfim, que vai competir com o metabolismo de outras substâncias. Hoje nós temos muitas pessoas que são polimedicadas, né, e aí a gente vê, assim, barbaridades, às vezes, de pessoas indicando ingestão de óleos por pessoas que fazem uso de outras substâncias, né, de outros medicamentos, e que nós temos interação aí, né? Então, isso tem que ser muito, assim, de forma muito cuidadosa. Não é recomendável a gente fazer uso de óleos essenciais por longos períodos. A gente nem tem estudos para isso, né? Então, alguns óleos têm mais tradição de uso, mas muitos deles nós não temos esta tradição de uso via oral. Tradição de uso, eu estou querendo dizer, por mais de 100 anos, né? Então, a gente tem alguns óleos que aí na escola francesa tem uso para mais de 10, 20, 30, até 50 anos, mas, digamos, é um leque bem pequeno diante do número de óleos essenciais que nós temos atualmente. É um mercado que vem crescendo, né? Cresce muito a cada ano, e nós temos a cada ano extração de óleos essenciais de plantas novas, vamos dizer assim, né? Plantas que não têm tradição de uso de óleos essenciais. Às vezes a gente tem uma tradição de uso dentro da fitoterapia, né? Mas essas informações elas não podem ser copia e cola, né? Copiar e colar aí essas informações para o uso de óleos essenciais. Então é uma terapêutica bem específica, muito potente, né? Mas que deve ser utilizada de forma cuidadosa e responsável, tá, pessoal? E uma outra questão, aliás, duas outras questões que são importantes nessa abordagem, né? Nessa visão, é a gente pensar que se trata justamente de produtos naturais que são extraídos de plantas e que muitas plantas, vão assim, ser um pouco trágica nessa abordagem, mas muitas plantas dão a vida por essa causa, né? Então a gente ali colhe toneladas de plantas para extrair, né, a quantidade ínfima de óleos essenciais, e que esse uso ele deve ser muito cuidadoso, não de forma assim a desperdiçar ou um uso excessivo, né? Então um uso racional, responsável, cuidadoso nesse sentido. Então isso é muito importante. Muito bem. Então, esse é um assunto assim que realmente a gente poderia falar muito sobre isso, tá, pessoal? Então, mas a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E aí o uso prolongado, né, a gente também tem que ter essa atenção de não medicalizar o uso da aromaterapia, porque a aromaterapia ela é uma prática integrativa e complementar. Então ela tem uma visão do ser de forma integral, né, na sua tríade, físico, psicoemocional, energético, uma visão ampla. Então a gente trazer o contexto do uso da aromaterapia para uma visão, assim, né, dentro de uma medicalização, tá com dor aqui, usa ali, tá com isso aqui, usa lá. A gente faz esse uso, né? Esse uso a gente chama de aromaterapia de conveniência, né? Então a pessoa está com herpes, ela usa lá uma melaleuca na herpes, tá com uma queimadura, usa óleo de lavanda na queimadura. Então, esse é um uso de conveniência, né? Então, é um uso direto. Isso, de fato, não é o que nós, que trabalhamos com aromaterapia clínica, entendemos como aromaterapia de fato, que a aromaterapia ela envolve outras esferas de saberes, outras esferas de conhecimento, outros saberes, né? Então uma visão mais ampla e profunda do indivíduo, com respeito ao produto que a gente está utilizando e ao indivíduo que vai utilizar, né? Então, sempre é importante ver, essa pessoa pode usar esse óleo, as substâncias contidas nesse óleo essencial podem ser utilizadas? Primeira pergunta é se há necessidade, né? Porque o que a gente vê hoje muitas vezes são pessoas utilizando óleo essencial sem a real necessidade. A pessoa está com insônia, bota lavanda na pessoa, mas não há uma anamnese profunda, um olhar cuidadoso, porque às vezes aquela pessoa está ingerindo muito café, está com preocupações recorrentes, não está fazendo uma higiene do sono,
aí não há lavanda que dê conta, né? Então, há a necessidade de um olhar mais cuidadoso, tá bom, pessoal? Bom, aí nós temos a utilização retal, que também gera muita polêmica, né? Mas na Europa se usa bastante. Nós tivemos no Brasil por diversas vezes a Rhiannon Lewis, que é uma pesquisadora, que produz aí um evento que é um dos mais importantes da aromaterapia, que é o Botânica, que acontece a cada 2 anos, né? E ela de vez em quando vem para o Brasil, e ela trouxe várias vezes, né, essa aplicação retal, que lá é muito utilizada e que de fato é muito eficaz para processos respiratórios, né, gripes, resfriados, problemas diversos, né? Então, com uma segurança também bem assim, né, considerável. Então, é um uso que aqui no Brasil ainda é pouco feito, né, mas que tem um potencial aí realmente muito bom, incrível, né? Temos aí aplicação auricular e também intranasal. Nós temos alguns produtos hoje no mercado já, né, destinados a essa aplicação intranasal, como sprays nasais. Mas, dentro da aromaterapia tradicional, a gente acaba fazendo um uso. Vou passar aqui mais rapidinho, né, pessoal? Gostaria de ficar muito mais tempo falando. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. Eu vi que tem uma colega muito querida aí, Ana Prade, né? Vi que está na sala. Então a gente não paga imposto para falar, né? Mas, então, com tempo limitado, vamos lá. A gente vai falar dos usos, eu vou tentar passar rapidamente uma forma rápida, objetiva, de a gente fazer uma diluição segura, assim, a grosso modo, né? Mas, antes, gostaria de falar aqui sobre o sistema olfatório, que eu disse para vocês que é a nossa via de preferência, né? Então, o sistema olfatório, quando a gente inala moléculas aromáticas, então, no epitélio nasal, nós temos um muco, né, que reveste, que cobre aí que protege a mucosa nasal, e aí nós temos, né, as células ciliadas nessa mucosa e os receptores olfativos. Esses receptores que estão aí, então, eles estão, né, com cílios aí que adentram a mucosa, né, aliás, né, vem para fora, né, da mucosa e ficam na superfície dessa mucosa e estão banhados por esse muco. Quando as moléculas entram em contato com o muco, essas moléculas se diluem nesse muco e então são ou geram um impacto neuroquímico ou são realmente absorvidas, uma via que é conhecida como a via nose to brain, que é uma via então que há a absorção dessas moléculas diretamente ao, né, sistema nervoso central. Então, dentro da nossa cavidade nasal, nós temos aquela placa crivada, né, que fica abaixo aqui dos olhos. Acho que naquela imagem anterior dá para ver melhor, né, por onde a inervação passa. O meu mouse não aparece, né, mas ali naquela imagem onde aparece a cavidade nasal, nós temos o bulbo olfativo que está em amarelo e nós temos essas ramificações nervosas que estão aí na mucosa nasal, né? Esse bulbo olfativo, um conglomerado aí, né, de neurônios, se conecta com o nervo olfativo. Essa imagem, para mim, ela é assim, fantástica, sensacional. Eu dou aula há tantos anos, eu sempre que eu olho, eu acho a coisa mais incrível, assim, fantástica, né, da nossa anatomia. Porque se a gente olha bem, né, que agora está em verde, aquilo que estava em amarelo, né, o bulbo olfativo, ali aquela pontinha verdinha, com essa extensão em verde, o nervo olfativo, que parecem 2 antenas. Eu olho para isso e vejo 2 antenas, né? Então o processo evolutivo nos deu aí um nariz, né? Mas imagina, né? São 2 antenas que estão dentro das cavidades nasais, certo? Então esse nervo olfativo, essa outra área em verde que está fazendo um contorno, né? Foi retirado ali o tronco encefálico, o tálamo ali, né? Que está nessa imagem aqui da esquerda, que parece um ovo, né? Uma estrutura ovoide, o tálamo, está ali dentro, tá? Então toda essa parte em verde é o sistema límbico. O sistema límbico é considerado o nosso encéfalo primitivo, que gera um impacto, que gera uma resposta, né, a situações de estresse, crise. Né? O sistema límbico ele é responsável por dar as nossas respostas mais instintivas, imediatas, né, reflexas, assim, profundas, né, que a gente poderia ter. Então, quando a gente tem, né, um impacto olfativo que nos gere, por exemplo, medo ou repulsa, o sistema límbico ele tem uma resposta imediata de luta e fuga ou de relaxamento, né? Esse cheiro é seguro, isso me oferece segurança. Então, rapidamente nós temos uma resposta via sistema límbico que se sobrepõe à nossa
consciência, né? A nossa resposta racional, digamos assim, né? Então tudo passa por um crivo racional. Eu não vou fazer um ato que de repente culturalmente ou socialmente não é aceito. Eu penso nisso, né? O sistema límbico, ele, quando há essa resposta ela é imediata, ela não passa assim por esse crivo, digamos, né? O tálamo, o tronco encefálico, é uma estrutura que rege coordena uma série de informações e respostas do sistema nervoso autônomo, batimento cardíaco, frequência respiratória, sudorese, enfim, né, relaxamento dos esfínteres, né, enfim, aquela famosa paradoxo ali do sistema simpático parasimpático, né, e aí o seu equilíbrio. Então essas respostas, elas ocorrem também fundamentalmente a partir de impactos olfativos. Então, um cheiro que me gera medo, que me gera uma tensão, que eu preciso lutar ou fugir, ou que eu posso relaxar, ou que me gera fome, né? O cheiro de uma comida gostosa, comida da mãe, um cheiro de uma memória afetiva, né? Algum perfume de algum ente querido, alguma pessoa que você tem saudade, ou que te lembra alguma situação. Então, essa resposta, como a gente já conversou, ela é imediata, né? Então, nós temos a resposta a partir do sistema límbico, com poucas moléculas, então a gente percebeu aquele cheiro, a gente tem essa resposta via sistema límbico por impacto neuroquímico, né? Mas nós temos também, quando há uma inalação mais próxima da cavidade nasal, né? Quando nós temos a absorção dessas moléculas, nós temos a absorção pela mucosa nasal e nós temos essa via nose to brain também, que leva as moléculas direto para o sistema nervoso central, né? Muito bem. Aqui também eu ficaria muito tempo falando sobre essas questões aqui, né, que esse slide demora um pouquinho mais, mas a Karen abordou um pouquinho sobre a história, né, doenças, patologias que acabam produzindo determinados cheiros, né, alimentos que produzem determinados cheiros, né, que fazem com que nós exalemos determinados aromas. Eu mesma tive inúmeras situações com pessoas fora do país, às vezes que fui para a China para estudar, onde pessoas de outra cultura, né, por exemplo, os chineses, identificavam que nós tínhamos cheiro lácteo. Então, nós temos uma alimentação muito baseada no consumo de produtos derivados do leite, e eles percebiam isso na gente, assim como a gente também percebe o cheiro, né? A gente tinha colegas lá que eram indianos e sentia cheiro de, brincava, cheiro de curry, né? Então, alimento, então, que acaba gerando esse cheiro próprio, né, a partir também da alimentação. Então, isso, a partir da nossa memória, então, aí, genética adquirida, tem uma série de questões para a gente conversar sobre isso, né? Então, às vezes, para alguma cultura, determinado aroma pode ter um impacto positivo no sentido de promover relaxamento, tranquilidade, né, sensação de bem-estar, e para outra cultura, aquele mesmo cheiro talvez não gere esse tipo de impacto. Então, essa questão cultural também é importante. Quando eu vejo a Vera falando ali sobre, né, explorar os nossos biomas, que é o que a gente tem feito muito, explorar a extração de óleos essenciais dos nossos óleos brasileiros, né, me vem muito aquela coisa né, que a avó dizia, que os antigos diziam muito, que no nosso quintal nasce a planta que a gente precisa, né? Então, quando a gente tem algum problema de saúde, no nosso quintal ali, então, nasce aquela planta que a gente precisa. É como se a gente ressonasse com o nosso ambiente, aquelas plantas que crescem ao nosso redor, né, servem para tratar patologias próprias daquele ambiente, por exemplo, né? Então, o exemplo da planta Erythroxylon coca, a planta da coca, né, que nasce em altas altitudes, que serve para tratar, por exemplo, mal da altitude. Enfim, nós temos inúmeros exemplos nesse sentido. Mas então, vamos em frente, né? Porque eu não sei se esse relógio é isso, já são 7 horas, estou com 1 minuto aqui, mas vamos lá. Então, nós temos várias formas de uso. Como eu disse, a inalação acaba sendo a via primeira aí de escolha, e a aplicação tópica, ou a massoterapia. A aplicação tópica pode ser para problemas específicos, né? Como problemas de pele, ou músculo-esqueléticos, né? Então, para dores musculares, dores articulares, né? Ou problemas no sistema tegumentar mesmo, na própria pele. Então, nós vamos nos utilizar de diluições em bases carreadoras, que podem ser óleos vegetais, né? Óleos, então, graxos. Então, elas falaram ali que os óleos essenciais, eles não são oleosos, apesar de serem denominados como óleos, mas têm características oleosas. Então, eles têm afinidade pela gordura. Então, em geral, nós escolhemos bases que têm
características mais apolares, né? Cremes, óleos, enfim, mas também conseguimos incorporar em outras bases que têm características mais aquosas, agitação, uma mistura mais vigorosa, conseguimos fazer em determinadas quantidades, né, em determinadas concentrações. Então, as diluições em bases carreadoras a gente vai utilizar mais ou menos no mesmo sentido, tanto para massoterapia quanto para aplicações tópicas diversas, tá? Ou seja, shampoo neutro, enfim, outras bases, né? Os banhos aromáticos, então, como foi dito, né, e acabei de dizer, então os óleos essenciais eles têm uma solubilidade limitada em água, então é importante fazer uma pré-diluição. Isso pode ser feito de diversas formas, né? Uma muito recorrente para pessoas que não são veganas, que fazem utilização do leite, né, é a gente fazer uma diluição prévia em óleo vegetal. Dessa diluição nós diluímos em leite integral, que tem uma parte gordurosa, uma parte aquosa, e essa diluição prévia, então, a gente dilui num banho de assento, num banho de imersão, num manilúvio, que é o escalda-mãos, ou num pé de lúvio, que é o escalda-pés, né, mais ou menos nesse esquema. Posso fazer diluição também num sabonete líquido neutro, por exemplo, ou no solubol. Solubol é uma substância que está no mercado aí agora, também derivados naturais, aí que a gente pode fazer essa diluição prévia, né, para fazer a diluição de óleos essenciais em bases aquosas, né, ou mais hidrofílicas, tá? Muito bem. A sauna facial, sim, aí a gente pinga direto na água quente, faz aquela tradicional cabaninha, né, com a toalha, coloca a toalha por cima da cabeça, então num bolzinho, numa xícara, um recipiente, enfim, com água quente, nós pingamos de 1 a 2 gotas e vamos fazendo a inalação com o rosto não muito próximo para não agredir a mucosa, lembrando que essas famílias de substâncias, né, que compõem os óleos essenciais são substâncias orgânicas, né, com grupos químicos aí como álcoois, ésteres, aldeídos, são substâncias que em geral têm característica solvente, né, então dissolvem gordura, dissolvem o muco, dissolvem, enfim, a proteção da pele, por isso também não é recomendável fazer o uso dos óleos essenciais puros na pele, a gente dá preferência sempre para diluição, né? São situações pontuais e usos muito rápidos em áreas pequenas que a gente acaba fazendo uso do óleo puro. No mais, em geral, os óleos devem ser diluídos sempre, né? Então, às vezes a pessoa faz, mas eu uso sempre, coloco na mão sempre, nunca aconteceu nada. Mas nesses anos todos de clínica, como eu disse, são quase 20 anos, em clínica a gente vê inúmeras situações de sensibilização. Então a exposição recorrente acaba muitas vezes gerando sensibilização dérmica, né? E aí a pessoa acaba depois não podendo mais usar os óleos essenciais por conta do uso incorreto, exagerado, inadequado, enfim, né? Então, prezar pela precaução, pelo cuidado e, né, o uso responsável sempre. Podemos fazer uso na forma de gargarejo bochecho. Nesse caso, a gente até pode fazer a diluição direta em água, mas aí o uso é feito sempre sob forte agitação, né, para a gente ter a dispersão de forma homogênea naquela solução, para que a gente possa fazer um gargarejo ou um bochecho eficaz. Tá? E aí a fricção seria o uso, né, puro ou diluído na forma de aplicação tópica e esfregando, né, para aumentar a temperatura e promover maior absorção, certo? E a ingestão, como eu disse, né, que é um assunto que a gente ficaria aqui 2 horas inteiras no mínimo falando apenas sobre isso, mas de preferência, quando for ser feita a ingestão, de forma diluída, encapsulada e recomendada por um profissional da aromaterapia, um profissional, aromaterapeuta, um profissional que entenda, saiba o que está fazendo, né, para que haja segurança no uso. Bom, muito bem. Então, vamos ver, eu sei que estourou aqui o tempo, mas eu gostaria muito de passar essa forma de diluição, pelo menos um raciocínio básico. A gente tem inúmeras considerações para fazer nesse sentido, porque a nossa unidade de medida, quando a gente fala de óleo essencial, é a gota, né? Então, em casa, a pessoa ela não vai pegar ali uma pipeta, por exemplo, ou algo para quantificar, né, o volume desse óleo essencial que está sendo diluído. Então, a gente lida com gota. Essa é a nossa unidade de medida. Mas, ainda assim, tem o problema da densidade. Então, os óleos essenciais são um combinado de substâncias. Às vezes, substâncias são mais gordinhas, mais pesadas, são moléculas maiores. Então, esse líquido é mais denso
e para sair daquela conta-gotas, ele vai demorar mais, ele vai ter um tamanho X, diferente de um óleo rico em substâncias menores, monoterpenos, né, que são mais fluidas, escorregam mais rapidamente ali pelo conta-gotas, né? Então a gente vai ter um tamanho de gota diferente, não vai ser aquela gota padrão. Então, o pessoal, a gente que é da farmácia, no começo gera uma certa angústia, né? Porque a gente fica, mas como assim? Vai fazer essa diluição assim, um número de gotas, né? Então a gente faz, pessoal, uma diluição aproximada, né? Para um uso aí corriqueiro, tá? Então não é uma fórmula magistral, de não estar uma farmácia de manipulação, com os recursos todos. Então aqui a gente vai fazer uma diluição aproximada, sempre para menos, por segurança, né, por precaução. Então vamos pensar o seguinte: 5 ml, né, é igual a 100 gotas. Tá? Vamos partir desse raciocínio. 20 gotas é 1 ml. 20 gotas de alguma cor, de água, no caso, né, na densidade da água, 20 gotas é 1 ml. Então a gente vai considerar aqui que 5 ml são 100 gotas. Eu vou passar um raciocínio aqui para a gente conseguir fazer essa conta rápida de uma forma segura para uso tópico, assim, abrangente, né? Como eu disse, são inúmeras considerações a serem feitas nesse momento. Estou aqui já angustiado por ter que falar sobre esse assunto tão importante tão rapidamente, mas vamos lá. Fica tranquila, Fernanda. Marcela, desculpa. Mas vamos lá. Então vamos considerar que 5 ml são 100 gotas, tá, pessoal? Então vamos considerar 5 ml de base, uma base oleosa, um óleo vegetal aí de jojoba, por exemplo, né? Então 5 ml de jojoba, a gente está falando de 100 gotas de jojoba, tá? Se eu colocar uma gota de óleo essencial de lavanda, eu vou ter aproximadamente 1%. Correto seria 99 gotas para uma gota, mas vamos lá, aproximadamente. Então, 5 ml de jojoba, se eu colocar uma gota de óleo de lavanda, eu vou ter 1% de concentração. Tudo bem até aí? Vamos aceitar, assim, com tranquilidade isso, né? E aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês acompanharem o meu raciocínio, né? Que geralmente a gente escreve em quadros, então vamos lá. Então vamos seguir nesse raciocínio aqui na coluna da esquerda, nesses 5 ml de base, tá? Então se eu colocar uma gota, aproximadamente 1%. Se eu colocar em 5 ml, sempre em 5 ml, 2 gotas, então se 2 em 100, aproximadamente 2%, certo? Se eu colocar 3 gotas, 3%, 4 gotas, 4%, 5 gotas, 5%. Tudo bem? Então, mais ou menos, aproximadamente, a gente vai ter essa porcentagem, tá? Então, pensa que eu vou passar um macete aqui agora, assim, né? Quando a gente usa o mesmo número em ml da base, o volume em ml, ou em gramas, que a gente está desconsiderando com muita dor no coração a densidade. Então, vamos lá. A base, 5 ml de base. O número de gotas de óleo essencial que eu colocar vai me dar diretamente a concentração aproximada, certo? Então, se em 5 ml de base eu colocar 5 gotas de óleo de lavanda, eu terei 5% de concentração de óleo de lavanda nessa diluição. Vamos pensar que se eu colocar metade, eu vou ter 2,5% de concentração. Vamos passar essa base para 10 ml. Então, se eu tenho, para facilitar a nossa conta, se eu tenho 10 ml de óleo de jojoba e colocar 10 gotas de óleo de lavanda, 10 ml, 10 gotas, mesmo número, entre ml e gotas, eu vou ter 5%. Se eu colocar em 15 ml de óleo de jojoba, 15 gotas de lavanda, eu terei 5%. Ok? Se eu fizer a metade disso em óleo essencial, eu vou ter 2,5%. Por que eu estou falando isso? Porque 2,5% é uma concentração bem corriqueira e bastante segura, a grosso modo, para aplicação tópica. Tá? Então, digamos que eu tenha 10 ml de óleo de jojoba, 10 ml, e vou colocar 5 gotas de óleo de lavanda, eu terei 2,5%. Se eu tenho 30%, 30 ml de óleo de jojoba e coloco 15 gotas de óleo de lavanda, 2,5%. Se eu tenho 50 ml de óleo de jojoba e colocar 25, a metade desse número, gotas de óleo de lavanda, eu vou ter 2,5%. Percebe? Então, essa é uma forma de a gente fazer uma conta rápida, né? Para a gente não extrapolar
na concentração e fazer um uso tópico relativamente seguro, salvo as exceções que nós temos, né, de óleos essenciais que são ricos em fenóis e aldeídos, como a Vera falou, né? Os fenóis e os aldeídos são grupos químicos muito reativos, especialmente os aldeídos dermocáusticos, podem queimar a pele, podem gerar coceira, irritação, vermelhidão. Então, esses óleos especialmente, em geral, as concentrações são menores no uso, né? Então, eu não lembro agora a concentração, que não lembro se foi a Karen ou a Vera que falou, do óleo de canela, mas a gente tem um livro do Tisserand, que é o The Essential Oil Safety, que ele fala sobre uma concentração de 0,1% do óleo de canela, por exemplo. Alguns autores colocam 1% ou 0,5%, mas vejam que é uma concentração ínfima, né, desse óleo. O óleo de canela, ele é rico em cinnamaldeído, é um aldeído muito reativo, muito dermocáustico, né, como foi dito, muito potente, um antibiótico, né, uma ação antibiótica muito potente, porém, ele também é muito agressivo para a pele, né? Então, essa coisa de que, porque é natural, não faz mal, pode sair usando desenfreadamente, não é bem por aí, né, pessoal? Então, porque eu não uso nada químico, os óleos essenciais são pura química, são substâncias químicas, são grupos químicos ali, né, importantes, que devem ser estudados, para que a gente faça um uso seguro, para que a gente saiba a concentração mais adequada. Então, óleos, digamos, mais seguros, corriqueiros, essa concentração de 2,5 está bem ok, assim, lavanda, melaleuca, hortelã, né, hortelã-pimenta, cipreste, patchouli, enfim, né? Agora, óleos que a gente precisa tomar bastante cuidado, canela, né? Aí os ricos em fenóis, né, que é o eugenol, timol e carvacrol. Então, o eugenol é aquela substância que o dentista usa, tem aquele cheirinho de cravo, né? Então, o cravo é rico em eugenol, que é um fenol que também é bastante reativo, por isso também muito potente, que a planta, quando produz, ela está pronta para briga, né? Então, ela produz aquela substância potente ali para ela se defender. E a gente se utiliza dessa potência, mas aí a gente precisa usar com cautela, né? O orégano, que é fantástico para fungos, bactérias, vírus, né? Elas são assim, antifúngica, antiviral, muito expressiva, mas que é rico aí em carvacrol, e o tomilho, que é rico em timol, né? Acaba com ol, são álcoois aí ligados ao anel aromático, né? São fenóis, né? São muito reativos. Então, esse livro do Tisserand é um livro muito completo, que traz aí as concentrações seguras, né? Para a gente utilizar topicamente. Mas então, de uma maneira geral, para massagem, a gente usa de 1 a 4% de óleos essenciais diluídos num creme neutro ou num óleo vegetal, mas a concentração corriqueira é 2,5%. Tá? E aí nós temos as populações de exceção, os grupos especiais, né? Crianças, idosos, grávidas, né? Gestantes e lactantes, são grupos que têm as suas particularidades. Então a gente tem óleos que são muito difundidos, muito conhecidos e utilizados, e que às vezes as pessoas estão usando aí desenfreadamente também com crianças, especialmente as abaixo de 7 anos, né? Às vezes aí o seu arcabouço enzimático, né, ainda não está bem amadurecido, então alguns óleos podem gerar broncoespasmo, é o caso do eucalipto, né, que é rico numa molécula chamada 1,8-cineol, ou eucaliptol, né, que pode gerar broncoespasmo, pessoas asmáticas, são grupos de pessoas, os polimedicados, né, pessoas que fazem uso de diversos medicamentos, então, inúmeras situações que a gente precisa, né, tomar esse cuidado, né, gente, aí com a diluição, certo? E aí, com relação à inalação, né, eu mencionei que a gente pode fazer uma inalação direta ou indireta. Então, essa inalação indireta, a gente tem uma ação mais via sistema límbico, aquele impacto neuroquímico que eu mencionei, a partir de memória olfativa. Nós temos uma absorção, um contato que é inferior do que quando eu faço uma inalação direta, né? Então, é quando a gente usa um difusor de ambiente, spray de ambiente, né? Então, quando a gente difunde, essas moléculas ficam, então, diluídas na atmosfera, né? No ar que está aí nesse ambiente. E a inalação direta, a gente pode fazer ela de forma seca ou úmida,
então com o uso de algum vapor, como as saunas faciais, né? Então que a gente pode colocar ali na água quente, fazer aquela cabaninha, por exemplo. E os recursos secos, que a gente pode fazer uso. Hoje tem vários recursos, né? Tem um colar aromático que a gente pinga dentro de algum elemento, algum material que seja dispersor ali, poroso, enfim, que vá, né, liberando essas moléculas aos poucos, que a gente pode aproximar. Não é recomendável a gente ficar exposto a óleos essenciais por mais de 20 minutos. Também existem outros fenômenos, como acomodação olfativa, né? Então a gente está ali entrando em contato, absorvendo as moléculas, mas a percepção do cheiro, ela chega um momento que a gente para de sentir o cheiro, né? Existe essa acomodação olfativa. Então esse fenômeno também acaba impedindo que a gente possa, né, ter essa percepção, esse impacto, então, a partir da nossa memória olfativa, por exemplo, né? Então, dentro da psicoaromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais pela via olfativa para lidar com questões psicoemocionais, em geral, se faz o uso, então, né, dos meios inalatórios, em geral direto, mas também indireto, né? Mas por um tempo aí limitado, a pessoa não ficar exposta também por muito tempo e acabar perdendo também alguma questão relacionada à resposta terapêutica. Então, a ideia é colocar né, que as moléculas estejam próximas ao nariz e a gente possa ter essa absorção também via nose to brain, né, como a gente comentou ali. Quando a gente não tinha esses sticks, né, não sei se tem algum stick aqui, tem aqui no ladinho, né, que é esse mecanismo. Antigamente, quem é aí da década de 70, 80 vai lembrar, tinha um Vic Vaporub, né? Hoje a gente tem esse recurso vazio, com um feltrinho dentro, que a gente pinga ali os óleos essenciais, né? E aí vai fazendo uso inalatório, né? A gente, quando não tinha esse recurso assim de compra fácil, a gente usava um frasco de vidro pequeno, por exemplo, né? Esse é de plástico, mas né, para a gente exemplificar, e colocava algum elemento dispersor, um algodão, alguma cerâmica porosa, alguma coisa aí, né, que tem a capacidade de reter aí o óleo liberando aos poucos, né? E aí fechava e fazia o uso pingando a cada vez que fosse inalar, geralmente 3 vezes ao dia, pingava aí 3 gotas, né? E a cada vez 3 vezes ao dia, então fazia aí de 3 a 5 ou 10 respirações, né? Com calma, profunda, né? Fazer esse um momento de autocuidado, né? De você parar, se utilizar da sua respiração, né? E se conhece, aproveitar para fazer algum exercício respiratório junto, certo? Então a gente usava um recurso nesse sentido, dentro de um frasco de vidro, algodão, e aí pingar, ou já pingar ali, né, dependendo do tamanho do frasco, né, de 3 a 5, 10, depende do tamanho do frasco, enfim, né, para a gente fazer a inalação. Ali vai criando uma microatmosfera dentro desse frasco de vidro, por exemplo, né, você pode ir fazendo essa inalação. Tá bom? Muito bem. Então, pessoal, acho que vou ficar por aqui, né, que já extrapolou bastante. Acho que a gente vai abrir, então, para as questões, a gente conversar, ter as dúvidas, as perguntas, né? A gente está à disposição também, acho que depois tem os nossos contatos aí, caso não dê tempo da gente sanar alguma questão, alguma dúvida. E agradecer a todos aqui pela presença, né? Espero que possam e estejam, né, já fazendo uso da aromaterapia, ou que possam começar a fazer o uso dessa prática terapêutica tão potente, tão bonita, tão inspiradora, né? E tão rica, né, com potencial incrível. Tá bom? Muito obrigada.